Oi, gente, tudo bom? Voltamos hoje aqui com um estudo do Céu e Inferno. Como eu falei para vocês ontem, nós vamos terminar esse livro. Fazia 8 meses que eu não pegava ele e agora eu quero ir até o final. E nós vamos conseguir terminá-lo. E aí hoje eu estou no pique. Hoje eu consegui descansar, fui na feirinha, estou aqui com a minha camiseta. Olha só, dá para vocês lerem. Jesus, Kardec, caridade e lanche, né? Não pode faltar lanche para nós. Eu já jantei hoje, né? E você já jantou aí? Então, vamos ficar aqui com o Pascal Lavic, né? Vamos ver o que ele tem para nos contar e sempre os relatos dele, né, nos auxiliam muito, né? Acho muito interessante essa parte. Então, vamos lá. Pascal Lavic, Le Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito manifestou-se espontaneamente, embora o médium não conhecesse em vida nem mesmo de nome. Creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Morri no mar. Meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Houve por bem, Deus houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra. Deixa eu. Ai, peraí. Peraí que tá pensando. Dos que ficaram na terra me tirasse do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam, enfim, achar meu corpo. Este repousa atualmente, ao passo que o espírito, desprendido com dificuldade, vê as faltas cometidas, né? A pior parte, né? Que a gente vê que a gente não fez santo, né? Consumada a aprovação, Deus julga com justiça e a sua bondade se estende aos arrependidos. Por muito tempo, o corpo e o espírito erraram juntos, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto, se quiseres que Deus facilite. Segui o caminho reto, se quiseres que Deus facilite o desprendimento do vosso espírito. Quanto mais a gente seguir no caminho do bem, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né, para as coisas boas, mais na hora da morte vai ser uma morte mais agradável do que aquele que viveu só para o terra a terra, né, só para as coisas da vida, assim, da materialidade. Essa pessoa vai ser muito mais difícil, porque ela vai ficar muito mais presa ao corpo, né? Vivei no seu amor, orai, e a morte que tantos temem vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim terrível provação. Por isso necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. O meu corpo foi encontrado no dia 6 de agosto. Eu era um pobre marinheiro e há muito tempo que morri. Orai por mim, Pascal Lavic. Onde foi achado o vosso corpo? Não muito longe de vós. O jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, do qual o médium não tinha o menor conhecimento. Noticiamos que às 6 do corrente mês se encontraram um resto de cadáver entre Breville e La Hève. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, porém, apesar disso, a sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, arrebatado do navio L'Alert por forte rajada de vento. Lavic tinha 49 anos e era natural de Calais. Foi a viúva que lhe reconheceu a identidade. Então ele morreu num acidente lá, né, no mar.
A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, este ouve por bem dar, espontaneamente, a seguinte comunicação: sou realmente Pascal Lavic, que tem necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, dado que a provação que experimentei foi terrível. Meu espírito só conseguiu desligar-se do corpo depois que reconheci as minhas faltas, né, quando ele se arrependeu. E mesmo assim de forma parcial, de modo que eu acompanhava no oceano que eu tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso, que este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua misericórdia. É preciso que ele se compadeça de mim. Escola Vic ainda está muito sofredor, né? Ferdinand Bertin, um médium do Havre, evocou o espírito de uma pessoa de suas relações que respondeu: quero comunicar-me, mas não consigo vencer o obstáculo entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes e sofredores. Logo depois, o médium transmite a seguinte comunicação espontânea: estou num terrível abismo, ajudai-me, ó meu Deus! Quem me tirará desse abismo? Quem socorrerá com mãos piedosas o infeliz tragado pelas ondas? A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte, o barulho das vagas, e nem uma palavra amiga que me console e ajude nesse momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores, e eu não quero morrer. Oh, meu Deus! Não é a morte futura, é a passada. Estou separado para sempre dos que me são caros. Vejo meu corpo e o que há pouco senti era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois eu não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. Ele ainda está sofrendo, né, coitado? É essa, no entanto, a punição, bem aprecinta. Orai, eu vos suplico, ó o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, né? Ele continua ainda na repetição mental ali do espírito, né? Aquilo que traumatizou ele. Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua. Ó, afogo-me, as águas vão tragar-me, sem que aos parentes reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo meu corpo abalançar-se pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe. Se pudesse imaginar o filho tão miserável como de fato o é, pediria mais. Acredita, porém, que a causa da morte me santificou o passado. E chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Ó, vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, por certo intercedereis por mim. François Bertin. Será que ele se matou? Dá para entender ali, né, por toda essa... voltou, né, o problema, as imagens voltam ali na cabeça dele. Será que ele tem alguma culpa ali na morte dele? A Luciano Lima. Boa noite, Cláudia. Mandou um abraço. Abraço aí, Luciano. Obrigada pela audiência. Vamos seguir aqui, né? O que será que aconteceu com esse espírito? Será que Allan Kardec fala a respeito? O médium desconhecia por completo esse nome, não lhe sugerindo nem mesmo uma vaga lembrança, pelo que supôs fosse de algum desditoso náufrago que se viesse manifestar espontaneamente a ele, como sucedia tantas vezes. Mais tarde soube que se tratava, de fato, do nome de uma... Deixa eu ler a nota aqui.
No início da comunicação, o espírito foi designado pelo nome de Ferdinand, exatamente como consta no original francês da quarta edição de 1869, que serve de base para essa tradução, assim como em outras edições originais que consultamos. Vamos continuar aqui. Estava onde? Mais tarde soube que se tratava de fato do nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nessas paragens, a 2 de dezembro de 1863. A comunicação fora dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas extraordinárias para salvar a equipagem no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Ele não se matou. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família? É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis da manifestação. E às vezes o parente tem medo, né? Normalmente tem medo de espírito. Até espírita tem medo de espírito. Eu já contei para vocês que eu estava numa casa espírita, estava estudando lá. E assim, são 4 anos de estudo para depois você começar a praticar mediunidade. Aí quando eu falava alguma coisa de mediunidade, daí falava, não, tem que estudar, porque daí no estudo a pessoa vai trabalhando aquela questão, aí nem precisa desenvolver mediunidade. A pessoa falou alguma coisa assim nesse tipo, né? Aí eu contava alguma coisa que acontecia comigo, e a pessoa ficava em pânico. E aí eu parei de falar e parei de ir também, né? Porque eu não vou ficar me podando por causa do medo de outras pessoas, né? Gente, eu tô no centro espírita, eu quero falar sobre espírito, quero falar sobre a mediunidade, o que acontece comigo, eu quero praticar. E é isso, né? E aí agora eu tô atrás de outro centro espírita que me aceite do jeito que eu sou, do meu jeitinho. E que aceite uma casa espírita com espírito, né? Vamos ver onde é que eu vou encontrar essa casa espírita. Força na peruca, né, gente? Que tá difícil. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade de escolha, sendo conduzido pelo instinto. Deixa eu tomar uma aguinha. Sendo conduzido por instinto e por atração para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações desse gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez até mesmo hostil a esta crença, não teria acolhido a manifestação como fez esse médium, né? Não seria da mesma forma, nem teria recebido, né? Sai daqui, espírito, não me incomode. Embora a morte tivesse ocorrido há alguns dias, o espírito experimentava ainda todas as suas angústias. Era evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando contra as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala logo após da causa da morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. Por isso que ele ficou confuso, né? Uma morte violenta. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunica espontaneamente pelo mesmo médio, ditando-lhe o que se segue. A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, não só depois da reparação da falta cometida. É sempre assim, né? Depois que vem o alívio e sai, vamos continuar aqui. A piedade que tivesse dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas só depois da reparação da falta cometida. Sofro continuamente, e se por alguns momentos Deus permite que eu entreveja... peraí que passou. Entrevejo o fim da minha desventura, devo às preces de almas caridosas, apiedadas da minha situação. Esperança, raio celeste, como és bendita quando te sinto despontar-me na alma.
Mas, o abismo se abre, o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram, não passam de pálida imagem do horror em que se envolve o meu pobre espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim também a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. As vossas preces me fazem bem, não mas recuseis. Não quero cair neste horrendo sonho que se transforma em realidade quando vejo. Tomai o lápis com mais frequência, faz-me tanto bem quando me comunico convosco. Ele se sente aliviado, né? Para ver a importância da psicografia, né? É super importante para alguns espíritos, para muitos espíritos, né? Psicografia séria, né? Do espírito sério, do médium sério que sempre procura melhorar. Alguns dias depois, este espírito foi evocado numa reunião espírita em Paris, sendo-lhe dirigidas as seguintes perguntas por ele, englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? Há quanto tempo havíeis morrido quando vos manifestastes? Quando vos comunicastes, parecieis duvidar ainda do vosso estado, experimentando ao mesmo tempo todas as angústias de uma morte terrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso servirá de ensinamento para nós e de alívio para nós. Por uma confissão sincera, atraireis a misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. À primeira vista, parece impossível que uma criatura possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso se ver constantemente envolto nas vagas em fúria. Vagas e ondas, né? Provando sem cessar esse suplício, esse frio glacial que sobe ao estômago e constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais coisas? Não devo começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós, todos que vos interessastes pelos meus tormentos. Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Pensar e avaliar em que horrível situação estou ainda. Creio que fui trazido para junto do médium por força estranha à minha vontade, e coisa impossível, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que, neste momento, me sirvo do vosso, convicto de que ele me pertence. Eles ainda não têm muita noção, né, do que acontece quando a pessoa está nesse sofrimento, assim, mas se ela nunca acreditou em vida após a morte, né? Deve ser um susto, né, para a pessoa, né, que nunca pensou nessas coisas. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular que, logo vai cessar. Mas, meu Deus, terei forças para fazer a confissão que me cumpre? Ele ainda está, né, atordoado. Contudo, depois de ser muito animado, o espírito acrescentou: eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ter sido considerado mártir. Em verdade, não fui. Meu Deus. Na precedente existência, eu mandara ensacar. Aqui, ó. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas ainda vivas, e depois as atirei no mar. Meu Deus, ele era criminoso. Orai por mim. Jesus. Comentário de São Luís sobre essa comunicação. Nossa Senhora. Por isso que não queria falar, né? Confessou o crime. Essa confissão trará grande alívio ao espírito, que realmente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que acaba de deixar.
era amado e estimado de seus chefes. Tudo isso era fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à Terra, onde desejara ser humano, tanto quanto fora cruel no passado. Foi uma vida anterior que ele fazia isso, né? Nessa outra vida ele não foi. Ele foi um herói, né? O devotamento de que deu provas era uma reparação, sendo-lhe, porém, preciso resgatar as faltas passadas por uma expiação final, a da morte cruel que padeceu. Aí pediu por esse tipo de morte. Ele mesmo quis depurar-se pelo sofrimento das torturas que infligira a outrem. Mas reparai que uma ideia o persegue, apesar de ser tido como mártir. Essa humildade será levada em consideração. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação. Podeis sustentá-lo com as vossas preces, levando-o a trilhar com passo mais firme e resoluto. Agora ele está livre, né? E agora ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação. Muito interessante, né? Então, assim, numa outra vida, ele ensacava as pessoas vivas, jogava ao mar, e daí nessa encarnação ele teve uma morte muito violenta no mar, mas ele estava ajudando outras pessoas, né? Então, ele superou a questão da outra reencarnação, e mais ele pediu para vir com esse tipo de morte, né? E aí agora ele entra no caminho da reabilitação, da humildade ali, e aí, né, ele está agora no caminho certo, no caminho do bem, mas ele precisou passar por todas essas situações dificílimas, né? Então, às vezes a gente passa por algumas coisas, uma obsessão muito triste, muito trevosa, e a gente não entende o porquê, e às vezes a gente pede esse tipo de expiação pelo que a gente causou na outra vida, ou até alguns pensamentos que a gente tem nessa reencarnação, e aí então a gente pede uma prova bem difícil para a gente superar, mas uma hora a gente supera e a gente entra agora no caminho da reabilitação. É esse o nosso objetivo. Então, nós vamos parar por aqui. O próximo vai ser o François Riquier. Deixa eu anotar aqui no meu livrinho. François Riquier. Cadê a minha canetinha? Vamos parar aqui. Hoje é dia 2/8. Então, amanhã, se eu conseguir, eu volto na noite. Tá bom? Muito obrigada e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.